obrigado a todos que estão aqui esta tarde, né, pela audiência, pela paciência e interesse. Obrigado, professora Patrícia, por mais uma vez me convidar para nesse local maravilhoso. Professora Patrícia, que para mim é um estandarte da inovação das pesquisas no Brasil, uma pesquisadora que faz diferente, faz com qualidade, né? Sempre um grande prazer estar aqui. Né? E como foi apresentado, né, eu sou o Hernando, tenho essa longa lista de coisas que eu fiz pelo Brasil inteiro e estou aí há 10 anos ou mais trabalhando com criatividade, resolução de problema, comportamento novo e com animais não humanos. Trabalhei com pombo, com rato, com macaco, com porco, com tartaruga, com cobra. E com humanos eu cheguei lá algum dia, desenvolvimento típico e atípico, no caso com autismo, né? Crianças e adultos jovens, certo? E tudo isso sempre trabalhando quais são as origens do comportamento novo, de onde vem a criatividade, quais são os processos comportamentais envolvidos com isso, numa perspectiva comportamental, de laboratório, né? De fazer pesquisa sobre comportamento e cognição. E nesse último ano eu acabei entrando para a iniciativa privada, fazendo pesquisa ainda na IMED em tecnologia comportamental, que é uma empresa que presta serviços de atendimento e acompanhamento para crianças com autismo, crianças de adultos, né, no espectro autista. E eu sou pesquisador sênior no setor de PDI, Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, que é onde a gente faz e viabiliza todos os protocolos mais recentes de acordo com a literatura e faz algumas pesquisas no tema. E também sou editor-chefe da IMED Publicações, que é uma editora vinculada à IMED Tecnologia Comportamental, que a gente publica livros científicos, que a Patrícia irá publicar conosco em breve, se tudo der certo. O convite está feito. E quem quiser também, estamos de portas abertas para dar vazão a conhecimento, novos pensadores e novos pesquisadores, certo? Então hoje a gente vai falar brevemente, vai ser uma introdução deste tópico aqui, que é a estética experimental, né? E mais especificamente dentro desse campo de conhecimento, porque gostamos ou não gostamos de uma obra de arte. Vou fazer um apanhado histórico, vamos acompanhar o que é essa estética experimental, a gente vai falar de produtos criativos, a gente vai falar da percepção de obras, e eu vou focar mais em dados clássicos para fazer uma introdução, coisas de 50 anos atrás, e a gente vai chegando até a atualidade, né? Chegando nas neurociências mais especificamente, e uma fusão da estética experimental com a neuroestética, que é algo que está em voga já há alguns 10 anos, com acertos e erros, né? Então, para começar, eu já começo com duas perguntas cabeludíssimas, e que cada uma dá pelo menos uma disciplina, né? Muito mais que uma palestra, que é o que é arte? Isso daqui temos teólogos, filósofos, psicólogos, pesquisadores, cientistas há centenas de anos se perguntando o que diabos é arte, né? O que faz a gente apreciar um estímulo, uma parcela do universo e ter reações estéticas, prazerosas ou desprazerosas a isso? O que configura um produto, seja de comportamento, como uma piada que pode ser configurada como uma espécie de arte cômica, uma dança, uma expressão corporal, ou mesmo produtos, como pinturas, peças de músicas, coisas desse tipo. Eu não vou responder isso aqui, porque isso daqui seria um diálogo infinito, mas já mostra que, para a gente falar de estética, a gente está vinculando já com um conceito que é complicado. E a estética também não foge a isso, é um metaconceito, um conceito subjacente a falar de arte, produtos artísticos, que também tem inúmeras definições das mais variáveis possíveis, das mais clássicas, medievais até mais modernas, né? Então, para a gente focar, tendo essas duas perguntas não respondidas e não são respondidas por ninguém de forma certeira, a gente vai focar então em produtos criativos, né? O que a criatividade como um processo comportamental cognitivo e a nossa atuação no dia a dia em diferentes contextos produz e como a gente percebe esses produtos. E como seria essa percepção nesse sentido de estética, né? Do que seriam as propriedades estéticas de estímulos e que produzem essas reações de apreciação, de epifanias e coisas do tipo, né? Então, antes da gente entrar nisso, vamos tentar definir o que seria esse produto criativo. Novamente, criatividade, produto criativo, milhões de definições. A mais básica que a gente pode depurar dessas tem dois componentes, que é o produto criativo pode ser o próprio comportamento, uma dança, uma arte corporal, ou o produto ou uma consequência de um comportamento. Como, por exemplo, desenvolver uma nova teoria, desenvolver um novo instrumento, desenvolver uma nova música, né? E todo produto criativo tem uma função e uma estética. Por exemplo, se eu chegar agora com vocês e começar a falar uma palavra sem sentido, como escorpiões negros caindo do céu numa nuvem ensolarada no dia de domingo em São Gonçalo. Nunca emiti essa sequência de palavras na minha vida, mas ela não tem uma função muito clara. Tudo bem que agora nessa palestra teve que provar um ponto que eu estou falando, né, que já está engatando esse conceito. Então, a gente emite comportamentos novos o tempo inteiro, a gente está sempre emitindo e construindo coisas novas, isso tem alguma função para ser criativo, né? Se não tiver função nenhuma, é só um comportamento aglutinado, recombinado, mas que a gente não configuraria como criativo, né?
E todo comportamento criativo, dada a sua função, tem a sua estética, que é a forma como ele é apresentado e como as pessoas percebem esse produto criativo. Perceber no sentido psicológico mesmo, de reação tanto fisiológica, de olhar e entrar em contato com algum sentido, com aquele estímulo, com aquele evento, como também de relação com a sua história de vida, que vai ser o que a gente mais vai focar hoje falando da estética experimental, né? Então, uma maneira de entender a função, essa função do comportamento novo, é entender qual a origem desses comportamentos e produtos. E essas origens estão em processos comportamentais, que foi o que eu estudei a vida inteira, especialmente isso aqui de recombinação de repertório. Que o que a gente, na psicologia, ela tem se dedicado a estudar a criatividade de forma bem intensa, pelo menos desde 1950. Porque antes de 1950 a gente falava muito de inteligência. E a criatividade era um subproduto da inteligência. Em 1950 o pessoal decidiu, não, são duas coisas separadas, né? Mas ainda tem gente brigando para voltar a ser uma coisa só, porque ciência é isso, né? Muita gente brigando por muitas coisas. Mas no final a gente chega, às vezes, em algum consenso. Então, hoje em dia, a gente já tem em laboratório com seres humanos e não humanos elencados diversos processos comportamentais, diversos fenômenos que determinam o comportamento ou guiam ele de forma probabilística, que são responsáveis por comportamento novo. Eu, em laboratório, consigo criar história experimental com macacos, que eu consigo prever o comportamento novo dele a partir de um algoritmo, somente elencando e colocando no algoritmo estes processos comportamentais de acordo com a história do indivíduo. A gente já está numa posição bastante refinada dessa área de pesquisa, né? E só que isso é em laboratório. Quando a gente conhece a história, a gente constrói. No mundo real, a coisa é muito mais caótica. Então, a gente ainda não tem todo esse poder de previsão e controle no mundo real, mas a gente está caminhando para isso. E pelo menos com o que a gente já tem em laboratório, a gente já tem ferramentas de interpretação desses fenômenos no mundo real, né? Então, a função, a gente sempre olha para a origem do comportamento. O que está guiando aquele comportamento, né? Na psicologia experimental, a gente tem uma máxima, né, que é o sujeito nunca está errado. O sujeito se comporta numa situação experimental ou no mundo real sob controle de determinadas contingências, determinadas coisas que estão sendo guiadas pela história de vida dele e o contexto imediato. Então, não é que ele se comporta de maneira aleatória e imprevisível. Ele está certo. E no experimento isso é muito reconfortante e às vezes desesperador, experimentador. Quando você trabalha com ratos, você desenha o experimento todo lá para o rato fazer coisa X, ele faz Y, X' e outras coisas. Mas ele está agindo de acordo com as contingências, com o que está em volta lá, né? Então, é importante a gente ter essa visão para falar de função na hora da criatividade, né? Muitas vezes a gente quer enquadrar a criatividade ou o produto em algum tipo de molde prefeito ou esperado de função, e não é esse o caso. A história individual é muito importante. Então, para entender as origens, a psicologia está muito avançada nesse ponto, né? Ou razoavelmente avançada, ainda tem muita coisa para melhorar. E além da função, tem esse segundo componente, que é o componente estético. Uma maneira de entender a estética, porque existem várias, né? É entender o processo de percepção e controle do comportamento. Que, novamente, na psicologia, aqui são processos até bem mais antigos, desde 1910 a gente está falando disso. Discriminação de estímulos, equivalência de estímulos e tudo mais. Que é como a gente percebe o mundo e como essa percepção do mundo forma a nossa história, forma as relações de equivalências e relações de estímulos, né? O comportamento simbólico. A gente já tem isso muito bem destrinchado no laboratório. Então, para a gente falar de criatividade estética, a gente tem que juntar diferentes tradições da psicologia experimental. Isso só para falar de estética na psicologia experimental. Você pode falar na filosofia, na teologia, em vários outros campos, na sociologia, na antropologia. E aqui na psicologia, atualmente, a gente está trabalhando com isso. Ainda tem uma terceira camada que eu não vou entrar hoje, que é da cultura, né? Que é como se dispersa um produto cultural. Por exemplo, eu posso chegar em casa e compor um poema maravilhoso, mas ele pode ficar engavetado para sempre no meu quarto. Então, o que isso é um produto criativo? É ou não é? Se não espalha, se não dissemina na cultura, né? E hoje em dia a gente estuda muito essa questão de disseminação de cultura, de comportamento na cultura em macaco prego, no Brasil. A gente já consegue fazer observações de diferentes culturas em grupos de macaco prego em diferentes locais. Hoje em dia, por exemplo, se você encontrar uma ferramenta no sítio arqueológico, até 10 anos atrás você dizia, isso é um hominídeo ou alguma tribo de humanos que ficou por aqui há algum tempo atrás. Hoje em dia você não pode afirmar isso porque já existem registros arqueológicos de macaco prego que usava ferramentas para quebrar coco. E, pois é, hoje é Fazenda Boa Vista, em um lugar lá no Piauí, que o pessoal está bem avançado nisso. Mudou a arqueologia mundial e foi um grupo de pesquisa aqui na USP, com quem eu já colaborei, que deu essa grande contribuição para a ciência. Mas eu já estou fazendo digressões aqui, vamos voltar para o que interessa, né? Então, para a gente falar um pouco disso, eu sempre coloco esse slide em todas as minhas apresentações para situar onde e o que a gente está falando, né? Eu gosto muito desse rapaz que é o Dacey, que é um psicólogo desenvolvimentista norte-americano,
que ele divide a criatividade, ou identifica na história da humanidade, a partir de registros históricos, documentos, literatura, que na nossa história do homem, da humanidade ocidental, né, do homem é muito sexy, a gente tem pelo menos 3 categorias ou macroconcepções do que seria a criatividade, né? A primeira, ele identifica que é lá em tempos antigos, na Grécia, Roma, ou até mesmo hoje em dia, muita gente identifica a criatividade como ela tendo uma origem divina, mística, né? Aqui eu sempre coloco esse quadro do Caravaggio, que é a inspiração de São Mateus, que está recebendo aqui uma mensagem de um anjo, que está contando para ele, passando instruções, e ele está apressadamente anotando tudo que o anjo fala, né? Então existe ainda, o caminho em paralelo, uma concepção de que a criatividade é uma inspiração de entidades extraordinárias, ou extrafísicas ou metafísicas, né? Que é algo dado para você por essas coisas de outra dimensão e você só externa isso para a sua comunidade, para o mundo, né? Tem até o psicólogo James, que é muito famoso, quem assistiu Westworld já viu isso, né? Que dizia que a mente humana tinha 2 câmeras, a mente bicameral, uma para receber inspiração divina e a outra para pôr essa inspiração no mundo e tudo mais. Eram visões assim históricas, antigas e quase pré-históricas, né, da origem do comportamento novo, da criatividade. Uma outra macroconcepção seria a da criatividade como produto de um gênio. Sempre coloco Albert Einstein, que você fala a palavra gênio, século XX é o Einstein, né, esse senhor muito simpático e extrovertido. E o que é essa percepção? Ela nasce não, ela ganha proeminência lá no iluminismo, com a ascensão do humanismo, que é a ideia de que a criatividade, a inovação, ela é produto de um gênio, de uma mente imperscrutável. É a noção de que a criatividade não é nada democrática. Ou você nasce criativo ou não nasce. E geralmente o que os historiadores mostram é que essas pessoas, esses gênios dotados desse talento inato que compartilhavam com o mundo, eram geralmente homens brancos de alta classe social, aristocratas, teólogos e tudo mais, né? Então quando você olha para isso, você já vê que é uma ideia um pouco tacanha do que seria a criatividade, mas um produto social, né? Essa ideia do gênio como aquele que nasce pronto para isso, né? E até o terceiro momento que a gente tem, que é o mais moderno, é a vanguarda, que vem a partir da pedagogia, da psicologia e das ciências do século XXI, na verdade do século XIX, virada do século XX já estava acontecendo, que é a noção de que a criatividade nada mais é do que um produto do cérebro do comportamento. Ela teria uma distribuição normal na população, ou seja, todo ser humano é em alguma medida criativo. Não é uma coisa exclusiva de grandes gênios, né? Todos nós podemos ser criativos em alguma medida. E isso é o que é nesse cenário, nesse terceiro momento, que a gente se encontra e é aqui que a gente vai discutir tudo que a gente vai apresentar nessa palestra, né? O Dacey coloca isso como uma evolução da percepção da criatividade, né? Mas numa expressão trivial em qualquer banca de revista ou programa de jornal ou de televisão, a gente consegue perceber que, na verdade, essas 3 concepções, mescladas delas, ainda persistem até hoje, né? Como tem entrevistas de artistas, cantores, que falam, eu fui inspirado num momento mágico, em casa, que eu recebi aquela inspiração, ou gente que se acha gênio, ou que acha que outros são gênios, por aí. Essa noção, apesar de tudo, ela é muito acadêmica. Ela circula até já em algumas literaturas, como você encontra livros, né? Torne-se mais criativo, livros de autoajuda, geralmente pelo fajutos, né? Que fazem muitas promessas e pouco método, né? Mas já circula essa noção na nossa cultura. E hoje tudo que a gente vai falar vai estar neste universo aqui, que é esse universo de... Se a gente vai falar de criatividade, se a gente vai falar de estética, de produto criativo, a gente está falando de produtos, cérebro e comportamento, dessa relação, né? Organismo e ambiente. Certo? E aí eu gosto sempre também de, isso aqui vai ser importante porque a gente vai falar mais tarde, que na seara da pesquisa da criatividade, a gente delimita ou categoriza ela de pelo menos 2 maneiras, que é a criatividade P e a criatividade H. Criatividade P seria a criatividade psicológica, individual. Vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é se eu chegar hoje em casa à noite e quiser aprender a tocar oboé. Eu nunca peguei no oboé na minha vida, eu comprei no Mercado Livre, está lá. Eu vou entrar no YouTube, pego um vídeo lá de tutorial do oboé, faço a escala dó maior no oboé, começo a tocar. Na minha vida eu nunca toquei um oboé, mas naquele momento é a primeira vez que eu imito esse comportamento. É um comportamento novo, criativo, tendo a minha história de vida como medida, como régua, né? Então é um tipo de criatividade individual. Mas eu não sou o único na minha cultura, no meu grupo, que toca oboé. Muita gente toca isso, né? Agora, se eu chego em casa, pego o oboé, começo a colocar umas distorções malucas, num pedaço de um sax, invento um novo instrumento, aí eu já estou próximo do que as pessoas chamam dessa criatividade H, que ela seria histórica.
É uma instância de produto criativo ou comportamento criativo que é novo para o grupo, né? Para a cultura, como desenvolver uma nova teoria científica, desenvolver um novo aparato tecnológico, alguma coisa que vai além de mim, é novo para todo o meu grupo. Mas é uma categoria inclusiva, percebam, né? Para ser uma criatividade H tem que ser P também, né? E isso daqui, meus amigos e amigas, vai embora. Tem gente fazendo até 14 categorias desse tipo de criatividade. Mas essas duas são as mais básicas para a gente entender essa dinâmica do comportamento novo de acordo com essas perspectivas de história individual e do grupo, né? E isso é muito importante para a gente falar de estética mais adiante, tá? E aqui, então, falando um pouco da criatividade H, ela depende dessa dispersão cultural, como eu falei, né? Se eu chegar e desenvolver seu oboé eletromecânico lá em casa e não sair de casa só eu tocar ou nem eu aprender a tocar, possivelmente isso não é um tipo de criatividade H porque não dispersa na cultura. Se eu conseguir um contrato para produzir isso em massa, talvez, né? E essa dispersão cultural, ela é uma das variáveis moduladoras do que a gente chama de estética. A estética tem muito a ver com a cultura, com o que o nosso grupo entende como estética, né? O grupo em que nós estamos inseridos. Pensando, na verdade, um grupo tanto macro como subgrupo dentro desse grupo, né? E aí, então, para falar um pouco disso, e para entrar exatamente no que a gente vai falar hoje de estética, eu queria me dedicar hoje com vocês a falar disso daqui, que são os dados da estética experimental. Que a estética experimental é uma sub-área da psicofísica, né? E eles mostram, esses dados da estética experimental, um bloco básico do que compõe a estética de um produto ou estímulo, que é a curva de Wundt-Berlin. Esse é um dos dados mais clássicos, amplamente reproduzido, replicado, que é essa maravilha aqui. Então, vocês me permitam, vou ler um textão e vou apresentar o que está acontecendo aqui. Primeiro, ela tem o nome desses dois pesquisadores. O Wundt era um cara alemão lá do século XIX, que foi um dos fundadores da psicologia experimental lá na Alemanha. Foi o primeiro cara, ele era filósofo e falou, não, a psicologia pode separar da filosofia, que é o laboratório, fez toda a história que a gente está vendo até hoje. E o outro é o Berlin, já em 1930, que ele já estava estudando especificamente a estética. Ele é um dos pais da estética experimental, como Fechner antes dele, né? E o que eles observaram? Eles tinham um procedimento bem simples. Eles mostravam para o indivíduo, que ficava sentado no quadro, numa cadeira, diferentes configurações de estímulos novos. E eles brincavam com, eu vou focar no Berlin, porque eles é o mesmo achado com diferentes nomenclaturas, dado o tempo em que isso foi encontrado, né? Que o Berlin, ele sempre fazia, nessas configurações de estímulos que ele mostrava aos participantes, ele brincava com dois contínuos de propriedade desse estímulo, que era familiaridade, quanto o estímulo era familiar ao indivíduo, e novidade. Então, o que ele observou? Isso aqui a gente está falando de 1930, 1940, não tem tecnologia nenhuma, né? Falatório, papel e caneta. Então ele mostrava o estímulo para o indivíduo e o indivíduo fazia um ranking de aprazabilidade, quanto ele gostava daquele estímulo, né? Era um ranking de estética que eles chamavam, estética e aprazabilidade. Ah, um estímulo bom, gosto desses 5 pontos, gosto desses 4 pontos, desses 6 pontos e por aí vai. O que ele observou? Ele observou que essa curva de uma invertida. O que está acontecendo aqui? Você tem um lado positivo aqui no eixo Y para cima do valor hedônico, que é o que eles chamam quanto a pessoa gosta do estímulo. Daqui para cima ele gosta do estímulo, daqui para baixo ele não gosta do estímulo, é repulsivo, né? E aqui você tem a novidade. Então aqui no zero você tem um estímulo totalmente familiar. Então o valor hedônico no estímulo totalmente familiar, por exemplo, eu repeti várias vezes a mesma coisa, baixíssimo, próximo do zero. Só que quando você vai inserindo características de novidade nesse estímulo, ele vai se separando ou ficando cada vez mais novo, a aprazabilidade dele vai aumentando. E isso o Berlin fez com o estímulo auditivo, o estímulo pictorial, fez com várias categorias, várias modalidades de estímulo. E o que ele percebeu é que a novidade, ela tem um sweet spot aqui. Quanto mais a novidade vai aparecendo, mais as pessoas vão gostando. Isso aqui é um dado estatístico, tá? São centenas, milhares já chegou de pessoas aqui fazendo isso, fizeram com ratos também. Quanto mais novo é o estímulo, a pessoa vai gostando, só que chega um ponto que a novidade é tão não familiar, tão absurda, tão abstrata, que vai diminuindo a função que a pessoa auto-relata que gosta, até chegar repulsivo, que é aquele absurdo total, né? Aquela coisa totalmente nova, que você olha a música experimental mais absurda possível, de bater panelas ou ficar em silêncio por 5 minutos, né? As pessoas já tendem a gostar menos e dizer que isso já não é mais aprazível, já é repulsível. Novamente, isso aqui é estatístico, né? Não quer dizer que todo mundo trabalha assim, mas na média seria isso. E isso daqui foi um dado que ele foi replicado várias vezes. Isso aqui é muito utilizado no design para comportamento de consumidor, quando você quer criar produtos novos, né, dentro do design. Eles sempre trabalham com esse contínuo de novidade e familiaridade, né, familiaridade. Então eu gosto muito dessa citação, vocês me permitam ler esse textão para vocês, eu vou encher de autocríticos e coisas para deixar mais divertida a leitura, né? Então falando sobre a curva de Berlin. Novidade pode se referir a diversos estados distintos.
Quando um estímulo é diferente de tudo o que antes for encontrado, estamos lidando com a novidade absoluta, a rigor, uma ocorrência muito rara. Novidade, em muitos casos, trata de novidade relativa, isso é, combinações sem precedentes de elementos anteriormente experienciados. Ademais, a novidade pode ser a curto prazo, no sentido de que aquele estímulo é diferente apenas de estímulos experienciados recentemente. Por esta razão, obras de artes visuais ou escutadas em intervalos infrequentes podem ser esteticamente mais satisfatórias. Familiaridade também pode variar. Isto pode ocorrer em qualquer modalidade sensorial. Uma fotografia pode conter tanto elementos familiares como não familiares. Uma melodia bem conhecida pode ser ouvida com novos ritmos ou harmonias. Diz-se tradicionalmente que tal variação ou unidade na variedade é a raiz da apreciação estética. De fato, variações em um tema familiar podem ser o fator crucial de favorabilidade, que inicialmente aumenta na medida em que a novidade diminui, mas que segue daí em diante um caminho de constante declínio, até poético esse final. Porque ele está aqui descrevendo a curva em U invertido, né? E esses dados que a gente já tem. Então vejam, o dado do Berlini lá que a gente tem é bem simples, é para um estímulo bem estéreo, ele fazia para estímulos com quadrados, coisas bem de laboratório mesmo. Quando a gente vai no mundo real, uma obra de arte, uma apreciação estética envolve muito mais do que isso, né? Tem gente que fala até na sinergia desse tipo de combinação. Mas uma coisa que tem sido mostrada vez após vez é que esse contínuo de familiaridade e novidade é uma coisa fundamental para a gente gostar ou não gostar de estímulos, né? Como seres humanos, né? Neurotípicos, né? E aqui eu gosto muito dessa situação desse rapaz, o Meckner, que é um rapaz de 80 anos, né? Mas eu chamei de rapaz, que ele dá este exemplo aqui. Observei que estímulos que evocam respostas que chamaríamos de estéticas são sempre compostos de múltiplos elementos que não costumam ocorrer em conjunto. Quando isto ocorre, o efeito conjunto desses elementos é diferente do efeito individual dos mesmos. Eles interagem de forma transformadora. Um exemplo icônico, né? Picasso combinou e transformou dois conceitos, o guidão e o assento de uma bicicleta, e um terceiro conceito surpreendente, que é a cabeça do touro, que é essa obra do Picasso, né? Nem o guidão e nem o assento produziriam tal efeito separados. Sua interação é, portanto, transformativa e podem evocar uma resposta estética em observadores que possuem uma história relevante de priming no que diz respeito a partes de bicicletas e touros. Uma análise biológica e comportamental de fenômenos estéticos requer a examinação de estímulos, respostas e componentes responsáveis pelos seus efeitos interativos, bem como as origens evolucionárias destes efeitos. O que está acontecendo aqui? Aqui já é o mundo real. A gente estava ali no laboratório, né? Aquela familiaridade passando em um estímulo só. Aqui a gente já tem uma combinação de estímulos. E o que a gente pode e deve falar sempre? Familiaridade tem a ver com o quê? Com a história individual, a história daquele indivíduo que está se relacionando com o estímulo. No laboratório, Berlini trabalhava justamente com esses estímulos arbitrários, que era para tentar isolar essa variável da história de vida. Agora, no mundo real, toda a nossa apreciação estética parte desse link com a nossa história e do que a gente conhece. A nossa história com a bicicleta e a nossa história com a cabeça de um touro. E juntando esses dois elementos, como se torna uma peça de arte, essa junção inusitada. Uma pessoa que nunca viu uma bicicleta ou nunca viu um touro na vida, possivelmente não vai ter a mesma apreciação estética desse tipo de produto, né? Ou de produtos diferentes. E isso daqui é uma lição muito profunda que a estética experimental dá pra gente. E é uma lição que, na verdade, vai contra a estética e teoria da arte tradicional, né? Que nessa perspectiva, a estética é um produto da sua história de vida. Por ser um produto da sua história de vida, é muito difícil, complicado e não recomendável você impor condições estéticas de forma erudita ou de forma estrutural, como é a teoria da arte, né? Ou as mais tradicionais, que identificam quais são os traços pictoriais, a técnica envolvida. Aqui você tem uma versão mais individual, mais idiosincrática do que seria essa perspectiva, né? Com base em dados, né? Nessa perspectiva comportamental evolucionista, né? E aí, eu gosto sempre de usar esses exemplos. Esse aqui, por exemplo, é um quadro do Sergei Vasilkovsky, né? Ele era ucraniano, se eu não me engano, que é um quadro típico que você vê em muitos museus por aí. Uma gravura de um ambiente camponês, com alguns castelos ali, com pessoas usando roupa de frio nesse ambiente aberto, né, com uma técnica aqui razoável ali para o século XIX que ele estava usando. Ele foi um pintor responsável,
Quando nós, brasileiros, olhamos para isso, nossa relação de familiaridade com isso é mais do que a gente vê com a televisão, né? Porque isso não é o ambiente onde a gente conhece, que a gente cresce. Mas nós temos alguma apreciação estética e artística. Não à toa, esse é um pintor muito mais reverenciado fora do Brasil do que no Brasil. Em contrapartida, nós temos, por exemplo, Alfredo Vieira, que é um pintor nacional, de reconhecimento atual, que ele faz, veja, quase a mesma estética de uma pintura bucólica, só que num ambiente brasileiro. Talvez, se alguém aqui cresceu no interior, ou visitou cidades como essa, tenha mais relação estética com esse tipo de arte. Mas não quer dizer que seja real, que seja 100%. A gente está falando sempre de probabilidade, né? De estatística. Porque quando a gente lida com o comportamento, uma coisa que a gente sempre tem que estar muito claro é que quando a gente está falando da curva de Berlim ou qualquer coisa, a gente está falando que há mais chances de ocorrência probabilística, estatística, de evocar aquele comportamento ou de evocar aquela apreciação estética. Então, probabilisticamente falando, um quadro como esse tende a evocar mais reações estéticas em brasileiros. Tem até aqui, olha, um orelhão da Telemar, um orelhão que é um produto brasileiro, né? A gente só encontra aqui uma maravilha de design brasileiro. E que isso, então, pela nossa conexão e familiaridade, teríamos mais respostas estéticas a isso. É 100% assim ou não? Depende da história de cada um, depende da pintura, depende de muitas variáveis, né? Saímos do laboratório para o mundo real. Certo? Mas vejam que isso aqui é 2018 e esse rapaz aqui está em 1893. A mesma temática, diferentes locais, né? E técnicas, não, são bem diferentes. As técnicas não. Certo? Mas vejam, então, existe essa familiaridade, tanto para quem produz a arte, quanto para quem aprecia a arte, certo? Lembrando sempre da curva do Fundo de Berlim. Outro exemplo, né? Temos o Vermeer clássico, né? Uma pintura que ela é muito reconhecida no ambiente artístico por todas as suas características de composição, do claro escuro, a forma como ele faz na pictografia do personagem, da face humana, né, que foi muito importante em 1600 em diante, e é uma obra reverenciada por críticos e por qualquer um que aprecia e identifica que há uma pintura de qualidade aí, ou pelo menos suposta qualidade, né? Porque, novamente, a gente está lidando sempre com a história do indivíduo, né? Aqui, por exemplo, nesses dois quadros, eu estava falando só da percepção de alguém que não tem um treino formal em estética, um treino formal em pintura. Se aqui a gente estivesse numa aula, numa sala, com uma turma de gente que está aprendendo a pintar, o enfoque aqui seria em técnicas, né? Técnicas de como ele faz as pinturas, os brushes e tal. Aqui a gente está falando como um público que não é crítico de arte, né? Não é especialista em arte, é um público que entra em contato com essa arte. Então, o Vermeer, lá em 1665, produziu essa obra, ganhou destaque até hoje, é uma obra reverenciada. E ele está, então, se comunicando com o público em geral, né? Mostrando a técnica dele e uma representação de uma face humana. Mas, em 1917, por exemplo, a gente teve esse tipo de arte, que é o Marcel Duchamp. Quem conhece o rapaz sabe que ele é um grande iconoclasta dali da virada do século XIX para o XX, que enquanto todo aquele mundo artístico de críticos e outras pessoas envolvidas no mundo da arte, principalmente no comércio da arte, estavam cada vez mais valorizando técnica, valorizando qualidade da pintura, ele chegou e botou numa exposição em Nova York, ele pagou e botou um mictório masculino na exposição. E isso daí abriu as porteiras para a arte abstrata que a gente tem hoje em dia. A lição que fica aqui é o quê? O Duchamp não estava se comunicando com as mesmas pessoas que o Vermeer, por exemplo, estava se comunicando, mostrar arte para o público em geral. Isso aqui é uma provocação para os críticos de arte. Ele está lidando com a história de vida, com a cultura em que estão inseridas essas pessoas que produzem, fiscalizam, avaliam e principalmente comercializam a arte, né? Então aqui fica uma lição, se a gente voltar a pensar na curva de Fundo de Berlim, né? A familiaridade disso com uma pessoa que não está ligada nesse ambiente de comércio de arte, isso daqui é uma afronta, não é arte, é qualquer outra coisa, é uma brincadeira de bom ou mau gosto, fica a seu critério, mas não seria arte. Só que em 2004, por exemplo, isso aqui foi eleito como uma das maiores peças de arte do século XX, justamente para ela se contrapor ao movimento, né? Com quem ela estava conversando. Para o público que é crítico de arte, comercializa arte, lembrando da história de vida dele, isso daqui é aquela novidade já quase repulsiva, né? E na época que isso foi exposto, na verdade isso nem foi exposto, a gente escreveu, apareceu o nome, mas não expuseram isso lá em 1917, tanto que o que a gente tem é uma fotografia, né, de um rapaz que tirou depois, o Alfred Stieglitz, certo? Então, vejam que nesse mundo da estética a gente está conversando com diferentes audiências, e essas audiências, cada uma, né, pensando em grupos razoavelmente homogeneizados, que tem as suas histórias distintas de vida.
Então a arte, ela conversa com diferentes públicos e diferentes histórias. E a apreciação estética disso é geralmente, quase sempre, dependente da história dessas pessoas, né? Então aqui tem uma lição muito profunda, que é novamente, a gente não pode julgar uma arte com esses critérios abstratos e colocados de fora para dentro. Como, por exemplo, dizer que o funk é inerentemente esteticamente pior do que a música barroca. Isso é polêmico, né? Porque na teoria da arte tradicional, a gente tem critérios para dizer isso, critérios de complexidade harmônica, critérios de execução, critérios de composição, mas se a gente subverte essa lógica e começa a olhar como a estética experimental, levando em consideração a história do indivíduo, além da função disso, a arte se transmuta em outra coisa, uma coisa que ela é individual e você deve levar em consideração o que a plateia, o seu ouvinte, está percebendo, de acordo com a história dele, que geralmente, na maioria dos casos, a gente não sabe qual é, né? Eu não conheço a história de nenhum de vocês, mas cada um tem uma história individual e diferente de estar achando que isso aqui é uma besteira ou muito interessante, né? De acordo com a história de vocês. Então, quando a gente começa a olhar para a apreciação estética desta maneira, aliado com esses dados que a gente já tem, a gente começa a entender como é construída essa apreciação estética, esses blocos estéticos, né? Tanto individualmente, quanto a gente pode fazer o salto para o grupo. Como está o meu tempo? Está ótimo. Então, continuando, depois de tudo isso que eu falei, vamos finalmente definir o que é essa tal de estética experimental, né? Aqui foi um pouco de preguiça minha, eu peguei de uma outra palestra que estava em inglês, mas eu vou traduzir simultaneamente com alguma sorte para vocês. A estética experimental, contrastada com a filosofia da estética ou a teoria da arte, é devotada ao estudo das formas do comportamento que estão nas interações do observador com os trabalhos de arte e outros fenômenos estéticos, usando uma variedade de técnicas experimentais e controle observacional. Os primeiros estudos que receberam esse label, esse rótulo de estética experimental, foram conduzidos pelo Fechner, nos pais da psicofísica, lá mais de 100 anos atrás. Mas olha aqui, o diferencial disso tudo, e que ele coloca aqui o Locker, em contraste com a filosofia da estética ou a teoria da arte, é que tudo isso que a gente está falando é baseado em técnicas experimentais de controle observacional, é de laboratório. A gente está estudando o ser humano mediano, médio, né? Estatístico, centenas de seres humanos avaliando composições de estímulos. É um tipo de pesquisa comportamental com forte viés filogenético, evolucionista. O que é diferente, se contrapõe a essas filosofias estéticas clássicas, que são mais de técnica, de estrutura, né? Aqui a gente está falando mais de função, a função para o indivíduo ou para o grupo. Então a estética experimental classicamente definida seria isso, como a gente tentou ilustrar um pouco aqui com esses quadros. Tudo certo? Dando para entender? Então, isso tudo tem essa profunda implicação que foi o que eu falei, né? Que gostos e apreciações estéticas então possuem relação e dependência direta com a história do observador, do indivíduo que entra em contato com a peça de arte ou estímulo. Aqui foi o que eu argumentei lá do Vermeer e do Duchamp, né? Que audiências distintas têm efeitos distintos e o artista está se comunicando com diferentes audiências, né? Então, quando a gente vai falar de estética, a gente está falando de quem observa, mas a gente também está falando de quem produz, com quem ele quer comunicar. É sempre uma via de mão dupla, né? E aí a implicação disso, que eu gosto muito desse artigo do Thompson, que é um behaviorista que fala de estética, só fala coisa trivial, mas ele tem essa implicação profunda, que é: não há uma maneira objetiva de julgar patamares de arte ou algo como sendo uma arte superior a outra. Isso é idiosincrático. A gente pode academicamente definir isso, né, como uma disciplina, de que realmente eu quero mais complexidade nos meus produtos artísticos. Problema nenhum nisso. Para isso que servem os conservatórios, a academia e tudo mais, né? Mas tem esse papel fundamental da formação da psicologia do comportamento humano, em que existe esse critério, para ser a sua apreciação estética é dependente da sua história de vida, né? E para a gente, isso é muito importante quando a gente for pensar em experimentos. E aí, então, já que eu estou falando de estética, vou ter que falar do Adorno, né? Quem gosta de estética já está ficando meio nervoso, que não estava aparecendo o Adorno, apareceu. Ficou um pouco bagunçado aqui, mas o Adorno se dedicou muito a estudar estética, um filósofo, muito importante, mas ele tinha mais uma preocupação com a indústria da música, né? Estética como um produto dentro do capitalismo e tudo mais. E uma coisa que ele fala muito é essa estandardização, que tem tudo a ver com o que a gente falou da curva de Wundt-Berlin. E o que ele fala? Os padrões musicais da música popular foram originalmente desenvolvidos num processo competitivo. Quando uma determinada canção alcançava um grande sucesso, centenas de outras apareciam, imitando aquela que obtiveram êxito. O
Pensem lá na curva de Wundt de Berlin, né? Um deu certo, está aqui, é o familiar, todo mundo gosta. Faz uma pequena variação daquilo, né? Mas sempre seguindo aquele centro, aquele cerne, aquela estrutura. Quando o Adorno falou isso, ele estava falando de uma perspectiva anedótica, né? Era a percepção dele com alguns dados que ele tinha da indústria fonográfica da época, em 1941. Hoje em dia, a gente consegue ver isso de forma com Big Data, né? Por exemplo, tem esse grande projeto aqui que está na internet, vocês podem consultar, não é invenção minha, que o que ele faz? Are pop lyrics getting more repetitive? Ele é uma análise da composição de letras de música pop e o quanto essas letras se repetem. Então ele faz uma análise da repetição em letras de música pop a partir de um algoritmo de compressão, tá? Quanto maior a compressão, maior é a repetição, já que a compressão trabalha com pedaços de informações redundantes. Pensa nos Beatles, She Loves Me, vários, que vai indo, né? Repetição. No caso das letras, então, essa redundância se dá em texto repetido, né? E aí, isso está disponível na internet, né? A gente tem esse dado que é curioso. Na curva azul, a gente tem todas as músicas desde 1960 até 2010, todas as músicas que estão no database deles, né? Claro, são todas as músicas do mundo. Minhas composições que eu faço lá na minha garagem não estão aí, por exemplo. Então seria muito diferentona isso. E você tem aqui os top 10 da Billboard, né? Ele pegava os top 10 por ano e ele ia fazendo aqui a porcentagem de compressão, de repetição. Vejam que de 1960 para 2010 e adiante, o top 10 foi cada vez mais ficando repetitivo, até chegar a 60% de compressão, de repetição. A indústria foi selecionada, claro que tem umas variações aqui, né? Aqui por volta de 2000, começo de 2000 teve uma grande variação, mas o top 10 está cada vez mais comprimido, repetitivo, apostando no que dá certo, né? Pensando que tem toda uma indústria por trás disso. E não só o top 10, a música popular como um todo tem seguido esse padrão, né? É a curva de Wundt de Berlin aplicada à indústria fonográfica, né? Você consegue ver aquele processo comportamental que a gente identificou com os seres humanos lá em 1940, acontecendo na forma como a indústria fonográfica, os produtores pelo menos, né? Tem guiado a música e como a percepção, a população tem consumido isso, né? A gente não consegue, por esses dados, identificar se é uma força de quem consome, que está demandando isso, ou de quem está produzindo, né? Mas possivelmente são esses dois movimentos que colaboram com esse resultado. Aí olha aqui, a gente tem nesse mesmo site também, por impulso, podem pegar aqui, a gente tem, o que são isso? São diferentes bandas e compositores e a porcentagem de compressão, de repetição, né? Pega o Frank Sinatra, Elvis Presley, então por aqui, e você tem a Rihanna ali no fundo, que é 65% comprimida, que é bastante pop. E aqui no meio, nos 50%, você tem um Aerosmith, Beach Boys, coisas desse tipo. Então, pela análise de Big Data que a gente tem desse algoritmo de compressão de letras, né? Ele não está falando de composição, ele está falando de letra. Isso é muito importante deixar claro, né? A gente consegue identificar que tem muita coisa famosa aqui e mais do lado de cá. Michael Jackson, Beyoncé, Mariah Carey. E aqui é como se fosse um dado complementar daquela outra curva que a gente viu. Uma galera mais antiga, Frank Sinatra, Ray Charles, Connie Francis, Billy Joel, John Denver. Então a gente consegue ver na produção de música popular, tudo bem que é popular que vai mudando com a época, né? Como essa compressão vai ocorrendo ao longo dos tempos, né? Do Frank Sinatra até a Rihanna. De como isso tem definido a indústria fonográfica e o que a gente consome. Isso também pode ser feito dentro da composição de uma mesma banda, que, por exemplo, são os Beatles, né? A gente tem várias músicas dos Beatles de acordo com esse mesmo algoritmo. Aí a gente tem, se vocês observarem, as mais famosas estão aqui no meio, que tem uma compressão razoável ali, né? Aí você tem aqui os mais lado B deles aqui. Só Hey Jude também que não dá para combater, né? 67% que é a mesma coisa o tempo inteiro ali. Mas você consegue ver uma análise daquela curva de Wundt de Berlin num cenário maior, um cenário quase cultural, de comportamento de grupo, né? Mas a gente consegue ver paralelos com aquilo. Não é a mesma coisa, porque a curva de Wundt de Berlin é um comportamento de um indivíduo. Aqui a gente está falando de produção de cultura em massa, né? Mas ainda assim há um paralelo. Parece que o que determina o nosso comportamento individual também influencia de forma determinante esse comportamento de grupo, tanto na produção quanto na recepção da música, no caso, como um produto criativo, né? Então, o que a gente pode dizer, diante de tudo isso que a gente falou, o que faz um produto criativo ser atrativo, né? Dentro dessa perspectiva da estética experimental, né? A gente tem pelo menos duas fontes receptoras, quem produz e quem aprecia e consome. Possivelmente, estamos falando de mesmos processos comportamentais para essas duas fontes receptoras. No caso, a curva de Wundt de Berlin a gente pode encontrar nos dois.
Mas cada caso é um caso e existem outros processos comportamentais envolvidos, processos de controle de estímulos envolvidos. Isso aqui é um mundo de pesquisa, né? E essas duas fontes receptoras são sensíveis a diferentes propriedades de estímulos, pensando nesse contínuo da familiaridade, né, e novidade. Ambas fontes receptoras interagem com estímulos antecedentes e consequentes em sua interação com o produto criativo. Essas duas palavrinhas, antecedentes e consequentes, são fundamentais na psicologia experimental, porque é assim que a gente identifica qual é a função do comportamento, né? Qual é o contexto em que ele ocorre e quais são as consequências que se seguem a ele, que aumentam ou diminuem sua ocorrência futura, em ocasiões futuras, em contextos similares. Para a gente falar de produto criativo, isso é essencial, né? A gente fala, inclusive, que existem propriedades intrínsecas do produto criativo, que é, por exemplo, eu pegar um violão, quando eu começo a tocar uma escala, eu tenho uma produção de consequência intrínseca da minha interação com o instrumento. Mas você pode ter consequências extrínsecas. Por exemplo, alguém fala, muito bom, gostei, aprendi mais, isso virar uma música e eu ganhar dinheiro com isso, né? Você tem essa dinâmica de consequências que mantém, modelam o comportamento de quem cria, né? Qualquer produto criativo. E quem consome também, né? Tem gente que, quando você vai no museu, você pode ter uma boa experiência, pode ser elogiado por isso, ou você pode ser chamado de um nerd antissocial, coisa desse tipo, pode ser punido por isso. E a nossa sociedade faz isso com uma maravilha, né? Punir a nossa apreciação estética de coisas bonitas. Então, cada caso é um caso, né? Que privilegia a metodologia do sujeito único, essa ideia do conjunto de Berlin, né? Entretanto, existem propriedades de estímulos que são mais propensas a produzir determinados resultados, né? Isso aqui é mais parte metodológica. O que indica a necessidade de um olhar interdisciplinar. A história de vida da pessoa é o que define o que é familiar e novo, né? A gente não pode chegar e dizer, isso aqui vai ser totalmente novo, isso aqui ou não, porque as histórias são muito variadas, né? A não ser que a gente vá para um procedimento de laboratório com de Berlin com estímulos totalmente arbitrários. Então, nesse contexto todo, a gente tem um vasto repositório para explorar essas origens de comportamentos novos, né? Esses processos comportamentais operantes que eu chamo aqui, e um vasto conhecimento de que propriedades de estímulos produzem, com maior ou menor grau, determinadas respostas, esses processos psicofísicos. Mas o momento que a gente está na pesquisa é justamente entender essa dinâmica, tanto desses processos e os seus produtos sociais, né? Como se a gente tivesse que retornar ao Adorno com a tecnologia do século XXI, né? Que é o que basicamente estava acontecendo ali, vai ser um artigo que eu estou escrevendo. Mas certo? O produto criativo, então, isso daqui é só uma pincelada por cima, isso vai embora com uma complexidade enorme, com muita gente se desdizendo e brigando, entre outras coisas. Mas para essa apresentação, para a curva de Wundt de Berlin, isso aqui é o que interessa para a gente entender qual é essa dinâmica da apreciação, tanto de quem produz quanto para quem recebe, né? E aí a gente chega então na reta final da apresentação, que até então estava falando de 1940, 1970, 1980, e agora a gente está no século XXI, 2019. O que o Berlin fazia com papel e caneta, hoje a gente tem um enorme aparato que pode dar diferentes visões, diferentes perspectivas desse mesmo fenômeno, né? Complementares, até então estão sendo complementares. Então vou falar brevemente de alguns artigos aqui que têm utilizado o rastreamento do olhar, o eye tracking e o fMRI, para ver o que está acontecendo na hora da apreciação estética, né? Ou da pretensa apreciação estética, né? Rastreamento do olhar e fMRI, todo mundo conhece aqui o equipamento, né? Estamos aqui nas neurociências, que é um equipamento aqui de rastreamento do olhar, que ele identifica para onde o indivíduo está olhando. Esse aqui é um bem arcaico, hoje a gente tem uns bem mais modernos. E aqui é um mapeamento da função cerebral em tempo real, quando está tendo alguma tarefa. Inclusive, esse é de um artigo de neuroestética. Então, só para dar alguns exemplos, porque esse já seria outra palestra e o tempo corre, esse daqui é um dos artigos paradigmáticos do eye tracking, é um artigo já para as neurociências antigo, que é de 2012, né? Mas ele é paradigmático porque isso se sintetizou e deu pontapé numa linha de pesquisa enorme, né? Que o título é bem provocante, né? Quando a arte move os olhos, né? Um estudo de eye tracking e de comportamento. E que ele vai justamente olhar, observar e pegar participantes humanos, sem treino formal em estética ou arte, e exibia diferentes pinturas clássicas. E ele fazia um rastreamento do olhar de o que chamava mais atenção e em que momentos daqueles indivíduos. Por exemplo, onde ele direciona imediatamente o olhar, para onde ele vai escaneando e coisas desse tipo. Um dos dados interessantes dele, que corrobora muitas teorias antigas da psicologia, é quando você mostra figuras humanas, o olhar se concentra na face ou mão, expressões de movimento ou de emoções, né? Isso aqui é uma ilha de calor, porque o equipamento registra o tempo que a pessoa está ali olhando em determinada área. Quanto mais vermelho, mais tempo ele está ali olhando naquele local, né? Então isso é um dado que ele compilou de dezenas de participantes, e que mostrando essas duas figuras as pessoas focam mais em olhar o rosto, as mãos,
os movimentos das pessoas, né? Então, isso parece, o pessoal da psicologia evolucionista pira nisso, falando, então, cara, isso tem a ver com reconhecimento de emoções, com kinship selection, do que você identifica de outros seres humanos. Tem muitas hipóteses abertas para a gente trabalhar aqui, né? Isso está acontecendo atualmente. E fazem muitos estudos de controle com paisagem, por exemplo. Paisagem, a observação é um pouco diferente, você já não foca mais tanto, porque não tem ser humano, você não vai focar em rosto, né? Mas você foca mais em cores, em formas, em outras maneiras, e o scan é mais zigue-zagueado, né? Você percorre mais a imagem na primeira escaneada do que quando é uma figura humana, né? Certo? Então isso daqui é um mundo de pesquisa, isso daqui foi só 2012 que começou, o pessoal está indo muito além nisso, né? Então dá para fazer muitos estudos nisso. Outro que a gente tem aqui já é de neurociência mesmo, fMRI, que é o cérebro na arte, né? A experiência estética intensa ativa o modo Default Mode Network, que é uma rede neural, com diferentes ativações simultâneas do cérebro. Geralmente ela é correlacionada com o devagar, né? Com o Mind Traveler, quando você desliga do ambiente e começa a viajar. Pensa, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer hoje, como é que eu pago minhas contas, coisas desse tipo, né? E o que esse pessoal viu, esse também é um estudo já paradigmático meio velho, de que não é também 2012, mas ele abriu a porteira para vários outros estudos, que quando a pessoa está tendo uma experiência estética, ele já, na verdade esse resumo é lindo, né? Porque ele diz que, olha, respostas estéticas à arte visual são compostas de múltiplos tipos de experiência, da sensação, a percepção, a emoção, até a autorreflexão. Então, a experiência estética é altamente individual, né? Ele já está conversando com a estética experimental, tanto que ele está trabalhando com comportamento ali. E o que ele viu é que quando uma experiência estética muito forte, ela é muito ligada com a familiaridade da pessoa, por exemplo, uma pessoa cresceu no campo, ele fazia todas umas medidas lá de questionário para levantar a história dessa pessoa e construía um set de estímulos que era de acordo com aquela história daquela pessoa para produzir essa intense aesthetic experience, a experiência estética intensa. E isso se correlacionava, era muito parecida com a Default Mode Network, essa questão de viajar. E quando ele colocava peças de arte que não ligavam, não conectavam tanto com a história individual, ele não identificava esse mesmo tipo de ativação cerebral, né? Então isso é um dado neurofisiológico que está corroborando com o que a gente estava falando lá da forma comportamental, né? Então isso daí também é essa neuroestética experimental que a gente está vivendo. E a coisa não tem limite, por exemplo, eu gosto desse artigo aqui de 2010, mais antigo, que a Cassini fala, se a estética da ressonância magnética, do laboratório científico para se tornar uma arte, né? A estética, esse é um problema dela, é um conceito que ele abarca tudo, a ponto de ser quase inútil às vezes. E o que ela está falando? Ela está falando que essas imagens que a gente tira, as neuroimagens, podem ser peças de arte. E elas têm uma estética envolvida nisso. E a conclusão dela é o esperado. Cientistas têm mais arte aqui do que não cientistas, né? Porque conecta com a nossa história, né? Conecta com o nosso sofrimento para produzir todos esses experimentos e todos esses dados científicos. Você olha para aquilo e quase chora, eu consegui. Ou eu não consegui também, dá muito chororô. Então vocês veem que a estética está envolvida em tudo e a gente pode colocar esse conceito em quase tudo. Eu particularmente subscrevo essa perspectiva, porque como eu venho dessa área da psicologia experimental, como eu falei lá no começo, o sujeito nunca está errado, né? Então eu acredito sim que essa experiência estética, como uma propriedade do estímulo relacionada com a sua história de vida, pode estar presente em tudo que a gente interage no mundo, né? E é bem nessa noção que ela vai. Tudo bem que ela vai muito da estética da arte tradicional, Merleau-Ponty, essa turma toda aí, né? Mas ainda assim é bem interessante. Então, para encerrar, para a gente ter um tempo para o diálogo, para a gente debater, para vocês botarem essas insatisfações, alegrias e desesperos, para a gente para conversar, né? A estética experimental contraposta, então, essa estética filosófica, ou teoria da arte, que em momento algum eu estou dizendo que uma é melhor que a outra, vejam, né? Não vamos ser parcimoniosos, estou dizendo que isso aqui é só diferente. Essa estética experimental nos mostra o lado humano e idiosincrático da arte, que é composto em sua base por propriedades como a familiaridade e novidade do estímulo, tendo a história do indivíduo como medida. Normalmente isso daqui tem uma conclusão muito profunda para a gente repensar o que a gente acha de arte, como a gente julga a arte. Principalmente como a gente julga os outros que apreciam a arte, né? Uma obra de arte é um estímulo composto, é um estímulo com múltiplas propriedades que controlam o comportamento. Então, quando a gente está falando de familiaridade e novidade, não está na pintura como um todo, não está na música como um todo. Tá? Pode estar nas parcelas que compõem esse estímulo estendido temporalmente, né? E as tecnologias atuais têm reforçado algumas das conclusões da estética experimental, e a neuroestética, que é a que a gente está falando, que é como eles chamam, que ela é quase a evolução da estética experimental, né?
ela precisa levar em conta o comportamento, né? E a história de vida de quem se comporta. Isso daqui é quase um consenso na área, que é muito raro ter um consenso em alguma área científica, né? Mas com todos esses quase 100 anos de dado, a gente, quando vai falar de estética em laboratório, nessa forma idiosincrática, a gente tem que sempre levar em consideração a história dos indivíduos. E hoje em dia a gente tem tecnologia, na verdade mais metodologias, que a gente consegue levantar a história do indivíduo a partir de questionários estruturados, entrevistas, coisas desse tipo. E a gente pode, inclusive, criar histórias experimentais para fazer manipulações depois também, que era o que eu fazia com meus pombos e ratos. Eu criava uma história de comportamentos que ele aprendia independentemente e testava essas outras coisas em momentos de resolução de problema, né? Então, esse é o cenário que a gente tem, era esse que eu tinha para apresentar como uma primeira pincelada para vocês. Esses outros dados mais de neuroestética a gente pode ficar para o ano que vem, que é um universo enorme aqui, e vocês estão nesse centro do furacão, vocês não estão trabalhando diretamente com isso, mas têm um grande potencial de interesse, de tecnologia para isso, e é uma coisa que tem chamado muita atenção dos pesquisadores atuais, na neurociência, na psicologia e tudo mais, que é como a gente consegue identificar o inefável, né, no cérebro, nas relações comportamentais, essa experiência de epifanias estéticas. E o que eu tinha para falar para vocês é isso. Quem tiver qualquer dúvida, comentário, insatisfação ou qualquer outro problema, pode me mandar um e-mail, estou disponível. Meu ResearchGate para quem quiser ver minhas publicações. E tudo que eu apresentei aqui era um subtópico do capítulo 2 do meu livro. Quem quiser ver mais dessas loucuras que eu ando falando por aí, fica o convite, vocês podem comprar na loja da Imagine, que é a editora que eu sou editor. Começou com o meu livro e de repente eu virei editor dela, né? Quase uma camaradagem, mas que deu certo. Então tem muita coisa para se falar nisso, nessa seara da psicologia somente. Se a gente for para a antropologia tem muito mais, para a sociologia muito mais, para a neurociência muito mais, né? E eu circulo aí entre a psicologia e a neurociência, que é por onde eu tenho andado nesses 10 anos. E eu agradeço muito a audiência de vocês, né? Pela paciência, espero que tenha sido minimamente interessante, que tenha aberto os olhos de vocês para olharem para outras coisas, para irem atrás dessa bibliografia. E eu agradeço pela